alunas. Eu sou a professora Ivete, professora de História e Geografia, tá? Além disso, eu participo, sou membro do Grupo Elo, Grupo Estudo da localidade de Ribeirão Preto e região. E hoje eu venho falar com vocês sobre o que é uma associação de bairro, rua ou comunidade, tá? Então nós vamos dividir em o que é essa associação, qual a função, como faz para regulamentar uma diretoria dessa associação e também qual é a função do presidente dentro dessa associação, tá bom? Primeiro, o que essa associação? Ela exerce um papel na esfera político-social, que busca reivindicar aquilo que o bairro precisa, tá? Para oferecer melhorias para as pessoas daquele determinado bairro. Outra coisa, ela é sem fins lucrativos, tá? E ela vive de doações, tá? A segunda parte, qual é a função dessa associação? Bom, a primeira coisa, um grupo de pessoas de um determinado bairro ou rua, tá? Elas vão se reunir, vão colocar algumas regras e estratégias para ir buscar formas, né, ao poder público para melhorias para esse bairro. Bom, para isso precisa de uma diretoria. Então eles vão eleger um grupo de pessoas para fazer parte dessa diretoria, pessoas que moram ali no bairro. Bom, nessa diretoria tem presidente, vice-presidente, tem primeiro secretário, segundo secretário, terceiro, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. E depois vem o diretor social, vem o diretor cultural, vem o diretor esportivo e por último tem um suplente fiscal. Esse suplente é uma pessoa que vai ver o que os outros membros dessa diretoria faz. Vai verificar os gastos, vai verificar se está tudo direitinho, enfim, vai acompanhar toda essa diretoria, tá? Bom, feito isso, o que precisa? Precisa legitimar, regulamentar essa diretoria. Então, tem alguns direitos e deveres. Primeiro, qual é o dever dessa diretoria? Elaborar seria a primeira coisa, regulamentar essa diretoria com um estatuto. O que é esse estatuto? Lembra que eu falei no início sobre as regras, né, que precisa ter essa associação? Então, tem que colocar tudo ali nesse estatuto, porque precisa ter um segmento. É como se fossem algumas leis que essa diretoria precisa seguir, porque depois elas têm que prestar conta. Mesmo sendo sem fins lucrativos, todo mundo ali dessa diretoria é voluntário, tá? Ela vai por livre e espontânea vontade, ela não é obrigada, tá? Então, esse é um dos deveres que tem que fazer. Tem também que registrar essa diretoria, esse estatuto em cartório e também nos órgãos públicos como sendo jurídico, tá? Porque existe um grupo de pessoas, essa diretoria vai acompanhar um bairro, vai acompanhar as ruas, né? E também tudo isso, gente, essa diretoria tem que tomar as decisões em assembleia. O que é essa assembleia? Essa assembleia é um momento, possivelmente é uma vez por mês, que se reúne e essa diretoria vai mostrar para os moradores, né, de forma pública,
o que essa diretoria está fazendo e as propostas que tem de melhoria para o bairro, para a rua ou para uma comunidade, tá bom? A partir daí, tem aí os direitos. Qual seria ou quais os direitos que os moradores têm? Ela não é obrigada a participar, os moradores não são obrigados a fazer as doações, tá? Se ela quiser participar, ela não é obrigada a fazer essas doações, tá? E fica livre aí para o morador participar ou não. Mas, gente, eu falo desde já, é muito importante os moradores acompanhar essa associação. É uma forma de melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, reivindicar aí uma pavimentação, uma limpeza de uma praça, enfim, tem uma série de coisas que essa associação ela tem condições de levar para o poder público com o objetivo de melhorar em prol da população dessa rua, desse bairro, tá? Bom, para finalizar, eu quero falar para vocês o papel do presidente dessa associação. É fundamental. Então, ele tem uma série de obrigações. Ele foi um voluntário, ele foi de livre e espontânea vontade. Então, ele tem que cumprir o estatuto, que é aquelas regras que todo mundo tem que seguir, tá? Porque tudo é decidido em assembleia. Ele tem que intermediar aí a população e o poder público, tá? Ele tem que administrar todos os recursos que entram das doações que são feitas, tá? Por exemplo, precisa de fazer uma obra, foi decidido em assembleia que precisa aí de fazer uma obra numa praça, pavimentação. Então, esse presidente, ele é a pessoa quem vai intermediar. E ele tem que ter uma relação boa aí com a comunidade, porque aí tudo flui, tudo vai para frente nessa associação. Boa tarde, eu sou a professora Ivete, eu estou aqui na casa da Dona Tereza, mais conhecida como Dona Terezinha. Mas não é uma entrevista, mas sim mais um bate-papo nosso, porque ela é moradora daqui da Vila Virgínia e dentro do tema associação de bairros, rua ou comunidade, eu vim aqui para entrevistá-la, para conhecer um pouco da história dela de vivência aqui do bairro, desde quando ela chegou até os dias atuais. Então eu vou perguntar para ela contar um pouquinho dessa história para a gente, um resgate histórico aí, tá bom? Então vamos lá, Dona Terezinha. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria que a senhora se apresentasse falando o seu nome, da sua família, os filhos, quantos filhos tem. Eu gostaria que a senhora fizesse... Meu nome é Terezinha Rosa de Rezende Valério. Eu sempre brinco, Terezinha, Rosa da mamãe, Rezende do papai, Valério do marido. Que legal. Bem, 2 filhos, a Sandra Mara e o Roger Alexandre. E já tem um tempinho mesmo como assim, residente aqui na Vila Virgínia. 41 anos. Então é um tempinho aí que a gente tem por estar com condição de estar explanando algumas coisas dentro desse enfoque, né, que vocês perguntam. E quanto tempo, a senhora já falou, né, quanto tempo faz que a senhora mora aqui? 41 anos. Isso. E o que levou a senhora a escolher vir morar aqui na Vila, na Rua Mário de Andrade, aqui na Vila Virgínia? Então, eu não coloco assim que eu escolhi Vila Virgínia. Sim. Eu, assim, não sei se é porque é uma vivência gostosa, boa aqui dentro, né, do nosso bairro, eu falo que foi uma bênção divina me colocar. Ele me colocou e aqui vivemos, né, há 41 anos. Sim, sim. Bom, dentro desses 41 anos, eu gostaria que a senhora falasse assim, como que era
é bem a memória, como que era aí quando a senhora chegou. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua história, assim, daquilo que a senhora puder relatar aí, quando chegou os filhos ainda pequenos. Isso, pequenos, E a gente chegou assim, família pequena ainda, bom, pequena é porque são só 2 filhos, mas assim, com muita dificuldade, né? Buscando trabalhar, ajudar o marido no orçamento familiar. Então a gente já fez várias coisinhas para poder estar assim, ajudando, né? Nesse orçamento familiar. Então o que eu coloco desde do início? Era bem calminho, né? Vila Virgínia era bem calminha, aquele sossego, bem diferente dos tempos de hoje. Mas a gente tem boas recordações, boas memórias de lá para cá. Então, eu não sei aí se eu estou sendo assim, objetiva na sua pergunta. Sim, isso mesmo. Né? Como que é do transporte? Lá no comecinho. Lá no comecinho, assim, lembro com bastante saudade daquele sistema trólebus, né? Nossa, hoje nós temos o nosso, os circulares, esta empresa aí de ônibus, mas na época, olha, bem lá atrás mesmo, era o sistema trólebus. Eu ficava admirada de ver aquele movimento dos trólebus sendo locomovidos pelos cabos elétricos, né? Então, isso é uma lembrança que eu tenho de lá de trás. Sim. E as crianças, onde que brincavam? Como que era, assim, o dia a dia na época? Mas então, muitas vezes como sempre, cidade, pouco espaço, né? Sim. Normalmente, a gente manifestava, assim, um passeinho que fosse num clube, para poder levá-los, né, de final de semana, mas no dia a dia era mesmo bem dentro de casa. As ruas não tão perigosas como hoje, mas era sem muita opção. Então a gente sempre resolvia fazer um passeinho que seja assim num clube diferente, para poder assim organizar a vidinha deles em lazer, né? Sim. E o que a senhora fala assim sobre o que permaneceu dessa época e o que mudou hoje? Qual a senhora... O que permaneceu? Eu considero, não sei se é por conta de eu ser uma pessoa positiva, eu gosto muito assim da positividade. Eu acho assim, os relacionamentos, vizinhos, né? Essa convivência boa, de precisar um do outro, a gente está sempre à disposição, sempre oferecendo ajuda. Isso sempre teve e permanece. Sim. Eu vejo por esse lado. É aí que eu me lembro, que eu sinto em responder essa sua pergunta. E hoje, assim, voltando aí para os dias atuais, como é que é o seu dia a dia hoje? O que a senhora faz de lazer, os eventos que a senhora participa? Então, Ivete, hoje eu sou aposentada. Trabalhei bastante, mas sempre com serviços assim, mais dentro de casa, como assim, uma manicure, uma cabeleireira, sempre dentro de casa para estar junto dos filhos e manter aí uma forma de estar ajudando o marido em casa, né? Agora, depois de um certo tempo, mesmo dentro dessas funções, fui recolhendo, né, o meu INSS, então tive a oportunidade de aposentar com salário mínimo, mas me aposentei. Que bom. Aposentando, então eu com aquela minha vida ativa, não consegui ficar sem assim, me mexer, me virar, né? Então sempre buscando alternativa, né, que seja assim, com um grupinho de pessoas, né, algumas reuniões para poder estar assim, levando alegria para os demais. Então eu consegui, né, de um certo tempo para cá, criar um grupo que hoje chama Grupo de Pessoas Alegres e Felizes, muito né? Bem, tenho esse grupinho já há uns 6 anos, é um grupinho que a gente
reúne toda quinta-feira. Não são assim, é para terceira idade, sim, a maioria das que participam são de terceira idade, sim, mas é um projeto que nós iniciamos e mantivemos, mas com a liberdade de entrar a qualquer idade, mas apresentam comparecem à terceira idade. E é um evento que veio trazer, né, como ali pergunta do lazer, né, porque a gente reúne uma vez por semana, sim, todas as quinta-feiras, das 14 às 17 horas. Ali a gente tem um bate-papo, tem reflexões, orações, tem um lanchinho, né, tem um bazar. Então eu acho que aquela tarde reverte assim, para cada uma, que seja uma vez por semana, algo diferente para tirar de dentro de casa um dia da semana, pelo menos. Então esse é um dos eventos que dentro da minha aposentadoria, parando de trabalhar, eu consegui me movimentar, então está sempre assim, ativa, não é mesmo? Certo. E o trabalho da igreja também, né? Que bom. Trabalho na igreja, a nossa comunidade Nossa Senhora da Penha. Ali a gente busca um trabalho como na Pastoral da Saúde, está atendendo os nossos doentes acamados, que são os cadastrados, né? E ali a gente conseguiu montar um brechó movido por doações, porque com esse brechó a gente angariaria um recurso para estar levando um leite, um remédio, uma fralda geriátrica. Então isso também me agrada muito, eu estou ali como voluntária. Sim. Terezinha, para a gente encerrar nosso bate-papo, o que a senhora vê ainda hoje de positivo, de mais importante positivo aqui no bairro? O que eu acho, que eu vejo que continua com positividade é o nosso transporte com facilidade para aqueles que não têm um carro próprio, o comércio, posto de saúde também e o acesso à cidade, é tudo muito bem prático. Eu quero agradecer. Imagina, eu que agradeço por esse bate-papo, foi muito bom. E eu falo para vocês, alunos e alunas, a importância de ter uma associação de bairro, de rua ou da comunidade para valorizar pessoas assim, dinâmicas, que participam, e aí trazer o resgate histórico, familiar, né, que faz parte desse contexto, tá bom? E eu encerro aqui com uma frase de Paulo Freire: não há saber mais e nem saber menos, há saberes diferentes. Muito obrigada.